Olá, estamos no ar com mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. De volta para mais uma edição de Ponto e Contraponto. A nossa mesa hoje está renovada, contamos com um novo integrante e temos a falta de dois integrantes que, infelizmente, nesta edição não estarão conosco. E eu abro o nosso programa apresentando a nossa bancada, a nossa mesa. E, primeiramente, sempre eu começo tradicionalmente à direita. Acho que era melhor para o outro lado, ele é o diretor. Pois é, por causa da força, o diretor está à esquerda, mas vamos começar com o professor José Maria Pereira, o professor aqui do curso de Economia da instituição, do Centro Universitário Franciscano. À minha esquerda, o professor Sandro Meiners, do curso de Direito, e do jornalista e também diretor da TV Unifra, José Quintana Júnior. Ele que está conosco para prestigiar a mesa, foi convidado, podemos assim dizer, para debatermos o primeiro assunto que será colocado em pauta hoje. Hoje não teremos a presença do professor Alexandre Macari e nem da professora Larissa Ramalho Pereira. Por problemas laborais, por ordem de outras atividades, eles não estarão conosco. Mas estão aqui esses colegas, não é? E que vão conseguir, assim, levar adiante estas pautas. E a primeira delas, para a gente apresentar para você, é o caso Jardel. De herói gremista, não é? A parlamentar confuso. Vamos falar um pouco sobre as últimas informações que circularam aí nas grandes mídias e também nas redes sociais e no bate-papo do cotidiano das pessoas a respeito de Jardel. Na sequência, no segundo bloco do nosso programa, vamos falar um pouco sobre o índice de preços ao consumidor, ou seja, o IPCA, que sobe 1,32% em março. O que significa isso? A maior taxa em 20 anos. O professor Pereira, da Economia, vai nos explicar o que é esse índice e como isso repercute na nossa vida, no dia a dia. E, na sequência, no terceiro bloco, você também não pode perder, vamos falar sobre terceirização. Não há como não falar desse assunto que toma conta aí das principais redes de discussões no país todo. Depois de aprovado pelos deputados da semana passada, hoje, nessa terça-feira, o programa está sendo gravado agora, nessa terça-feira, não é? O projeto volta a tramitar na casa com emendas. Esse também é tema para debate aqui no nosso programa de televisão. Vamos assim abrir a nossa mesa para falar sobre Jardel. Uma série de informações circularam nos últimos 15 dias a respeito deste deputado que até o momento, professor Sandro, se eu me permita começar com o senhor, até o momento não havia feito nenhum discurso e nem mesmo apresentado projetos à Câmara Legislativa Gaúcha. O que falar de Jardel? Eu dizia no início, professor Sandro, que ele era um herói gremista. Podemos continuar chamando, considerando ele um herói ou um parlamentar confuso, como eu aqui coloquei ou adjetivei? Bom, lamentavelmente, né, o caso Jardel ele é uma reprise da vida que esse indivíduo tinha antes de se tornar parlamentar. Nós temos que destacar uma coisa que eu considero importante, que no Brasil nós acabamos elegendo, infelizmente a população elege pessoas desqualificadas para o exercício da função. Um herói do futebol, um herói do esporte, um herói de alguma atividade determinada que não seja essa atividade política ou que não tenha um conhecimento, um nível intelectual necessário para poder tratar com questões tão importantes quanto a produção legislativa. E aí, infelizmente, por um fator como esse, ele faz uma votação de superior a 40 mil votos, são 41 mil, 42 mil votos, mais ou menos, né? Uma votação extremamente relevante nesse contexto, mas, obviamente, não demonstra a mínima condição para o exercício da atividade, tanto é que não fez nenhum discurso, tanto é que não apresentou nenhum projeto e duvido que ele tenha a capacidade de fazê-lo. E vou dizer mais, por outro lado, o caso Jardel mostra uma outra faceta, né? 21 assessores. Quer dizer, enquanto o Estado passa por um momento de recessão econômica, enquanto o Poder Executivo tenta explicar para a população gaúcha os problemas pelos quais se encontram as finanças do Estado, lá um único deputado, tem 21 assessores. Os salários que foram divulgados na mídia são efetivamente elevados, valores elevados. Isso demonstra que não é o número de assessores que vai fundamentar a atividade do parlamentar. Ou seja, claro que ele precisa ter assessores, mas não esse número elevado. E nós precisamos ter um tipo de legislador que conheça a atividade, a pessoa que tem conhecimento mínimo. E vou dar um outro exemplo, né?
Tiririca, em São Paulo, é um exemplo também catastrófico de que o nosso povo tem votado uma desconformidade, um desgosto da população com atividades parlamentares, a corrupção, esses conchavos políticos. Ora, o sujeito defende um discurso, quando ele passa para a oposição, ele muda radicalmente a posição que ele defendia anteriormente. Hoje eu sou a favor, amanhã eu sou contra, simplesmente porque eu estou no governo ou contra o governo. Então, essa desconformidade acaba elegendo pessoas como essa. E não é o único, né? Infelizmente não é o único. Nós temos outros casos, mas ele é o mais latente aqui do Rio Grande do Sul. É o mais latente aqui do Rio Grande do Sul em virtude das repercussões últimas, não é? Ele que alega o afastamento da Câmara Legislativa por causa de uma depressão. Diga, professor. Eu só vou acrescentar um detalhe. O Darley, acho que é ao contrário do Jardel, também é um ídolo do esporte, mas é uma pessoa que tem um nível intelectual diferenciado, é diferente. Já aprovou lá na Câmara dos Deputados, não sei exatamente, eu não fiz uma análise ainda do número de projetos, da qualidade dos projetos apresentados, mas já aprovou que tem um outro, sabe discursar, sabe se manifestar, tem posições ideológicas, inclusive. E tentou ajudar o colega de futebol, né? Porque estava enfrentando alguns problemas pessoais. Quer dizer, vamos arrumar uma atividade laboral para ele e colocou ele como representante parlamentar. Professor Pereira. Posso entrar na carona? Claro. Não, eu utilizaria o fio condutor do Darley, até para introduzir é isso que eu queria colocar. Quer dizer, não, eu concordo com o Sandro. Acho que assim como se dizia antigamente, né, o buraco até é mais embaixo, né? Porque a gente vira e mexe acaba falando da reforma política, né? Porque, na verdade, as pessoas hoje não votam em ideologias, né? Os partidos, na verdade, praticamente não tem mais ideologias, virou uma geleia geral. A gente frequentemente fala isso aqui no programa, né? E esse caso eu acho que é ilustrativo dessa questão, né? Porque qual é a questão do Darley, né? Acho que revela também oportunismo, quer dizer, ele está no partido, né? Um partido pequeno, que ele é o vice-presidente do partido, é o grande líder do partido, e aí como é que se põe pessoas qualificadas, que nem o Sandro está colocando, mas que são desconhecidas das pessoas, né? Da mídia, de um modo geral, que não tem exposição na mídia, o que acontece? Por mais preparadas que elas estejam, elas não vão ser votadas. Aí se coloca, bom, nós queremos fortalecer o nosso partido, o que a gente faz? Vamos pegar alguém que tenha nome. Então vamos pegar o Jardel, que é um ídolo gremista, como outros também. A gente tem o Tarcísio, que é vereador em Porto Alegre, me socorro aqui, tem mais nomes. O Dinho também está. O Dinho também, né? E mais. Então pegamos ele. Só que o caso do Jardel, que aí tem problemas pessoais, né? Que já vinha sendo colocado, né? Então ele praticamente voltou aqui do nada, quer dizer, foi um dos maiores centroavantes que já num período que jogador de futebol ganha bem, foi para o exterior, inclusive, quer dizer, devia ter um pé de meia grande, né? E na verdade não tinha absolutamente nada. Ele estava jogando, inclusive, no time do interior aqui, né? Campeonato Várzea. O Quintana pode até ajudar. O Quintana entra nesse perfil, eu acho. Nesse perfil, né? Mas só para mim concluir. Então, na verdade, aí eu acho que o oportunismo, acho que a gente pode condenar, a mesma coisa que ele estava discutindo aqui com o Fabrício, né? Mas pode condenar ele, mas como ser humano, talvez ele tenha sido usado nesse processo. É isso que eu quero colocar. Com certeza. Né? Além de crucificar ele, a gente também pensar esse outro lado, né? Pois temos um convidado especial, já apresentava antes, o jornalista José Quintana Júnior, que também é diretor aqui da nossa emissora, da TV Unifra. Quintana, nós achamos interessante sua participação, à medida que você pode nos trazer um pouco do perfil do Jardel, né, desse jogador que se tornou ícone gremista e que, infelizmente, não está com a bola tão cheia assim agora como parlamentar, não é mesmo? É interessante porque, em primeiro lugar, eu me sinto honrado de estar aqui presente nessa mesa, né? O delegado e professor Sandro Miners, o professor José Maria Pereira. Se contrário, também tu pode ser preso, né? Mas é verdade, o nosso especialista em economia, o professor Maicon, que participou da minha banca do TFG, ou seja, pessoas que eu tenho para mim como referência em vários aspectos. Então, eu estou muito mais aqui como um aprendiz do que como um participante da mesa de debate. Mas na questão do Jardel, faz alguns anos que as notícias referentes a ele são bastante negativas. Inclusive, quando ele disputava o campeonato amador, a notícia dele foi ele levando um tombo ao tentar dar uma espiadinha no jogo. Aquela foi a notícia do Jardel referente à participação dele no futebol amador do Rio Grande do Sul. Fora isso, a gente não teve nenhuma outra notícia positiva sobre a carreira dele, uma preparação política, ele buscando algum apoio, algum reforço, nada disso. Pelo contrário, a luta contra as drogas, a questão da depressão, a tentativa de voltar a ser jogador. Ele tentou, inclusive, voltar ao Grêmio nos anos recentemente, mas a gente vê que ele teve uma série de problemas e não conseguiu voltar novamente com a carreira em grande nível, ser o jogador que ele foi, inclusive na Europa, chuteira de ouro, né? E
quando se teve uma entrevista do Jardel, a gente sabe do fenômeno Tiririca, e o fenômeno Tiririca é interessante em São Paulo, como ele ocorreu, pela questão do humor, né? Utilizou slogans e vinhetas de humor, onde o público achava engraçado e ainda acabou votando nele como uma forma de desabafo, mas também levando a política pelo lado humorístico, né? Mas no caso do Jardel, ele deu uma entrevista emblemática dias antes da eleição, onde ele mostrava total despreparo para ocupar uma cadeira do Legislativo. E mesmo assim ele foi eleito. Então, aí entra uma situação que a gente vê que, além do descontentamento, como o professor já falou, descontentamento do eleitor, aí vem a questão da manipulação política, de algum benefício ele ia trazer para o partido. Talvez ele abriu uma cadeira no Legislativo que não fosse para ele com o número de votos. Até onde se sabe, os assessores não foi ele que escolheu. Claro, foi escolhido pelo partido. Pelo partido. Quer dizer, imagina o partido ter essa possibilidade de colocar 21 pessoas, 21, como é que se diz? assessores. Assessores. Aí eu pergunto, o que levou ele agora, depois de 3 meses, depois de 100 dias passados, o que levou ele agora a tomar uma atitude tempestiva, não sei se é essa a palavra, e demitir todo mundo? Mas é que ficaram 4, né? Pois aí ele voltou desses atrás 4, e readmitiu pode 4. ter algum advogado do diabo lá entre esses 4 mas o que aconteceu e tocou com o fogo Jardel? no Jardel. Pô, Jardel, quer dizer, tu não anda na tua casa? Como é que pode? Tem tantos casos. Aí ele resolveu chutar o balde, entendeu? Resolveu fazer isso. Não comanda nada. Eu acredito que sim. Eu acredito que alguém, por alguma situação... Alguém mexeu com o ego dele. Alguém mexeu com o ego dele e aí, obviamente, demonstrou que a atividade dele estava insuficiente. Não, e parece que ele estava asfixiado, né? Ele não conseguia... Ele não conseguia trabalhar. Sempre tinha assessor do lado, quer dizer, por isso que o assessores Quintana falou, ninguém confiava no que eles... Né? Não abre a boca. Então, aí o assessor ficava do lado. Os assessores estavam policiando ele para que ele não fizesse manifestações, para que ele se comportasse adequadamente, para que não bebesse em eventos que... mas ele estava sendo controlado, portanto, é isso. É isso que você diagnosticou pelas informações. É isso que as informações da mídia demonstram. Sim. Ele não estava a gente não pode afirmar, mas a mídia traz à tona essa questão. Aí é que o partido, se quiser, o Darley não pode sair ileso nesse negócio. Porque eles conheciam, eles sabiam com quem eles estavam lidando. Mas o Darley desquitou agora. O eleitor até pode conhecer ele como jogador, mas não sabia mas agora o Darley a parte intelectual do Jardel. E o Darley pulou fora agora, professor. Mas o rompimento do Darley é, na verdade, para não ficar maculado. Para não se queimar. Não se comprometer. Com certeza. Exato. Claro, Está tirando dele da reta. Claro que está tirando a responsabilidade dele. Mas ele faz certo ao fazer isto? Quem, o Darley? O Darley faz certo ao fazer isso? Quando o Darley foi um dos agentes que colaborou com... Não, eu acho que ele já fez errado na origem. Pois é. Entendeu? Ele já fez errado na origem, porque ele conhecia certamente mais do que qualquer um o Jardel. Sabia do problema. Ele sabia do problema. Agora, só que ele achava que ele podia manipular o Jardel. Nós chamamos isso no direito penal de dolo eventual. Ele assumiu o risco do que poderia acontecer. Claro. José Quintana, o Darley tinha poder de influência sobre o Jardel? Há alguma informação que circulou no ambiente esportivo em relação a isso? Não sei, talvez os professores saibam, mas eu me refiro mais a você que... Não, o que se fala é que... É uma amizade forte. A própria... Na época ele jogou junto, jogaram juntos, Libertadores de 95. Jogaram muito tempo juntos, mas no período de 96, jogaram juntos até pela seleção. A questão é que a escolha pelo partido do Jardel já teve a indicação do próprio Darley, né? O Jardel não tinha esse vínculo partidário até retornar ao Rio Grande do Sul. E se a gente parar a pensar, o Jardel, ele vinha na situação, ele tentou a carreira, voltar ativa na sua terra natal, no Ceará. Sim, não deu certo, veio parar no interior do Rio Grande do Sul, no futebol amador, ou seja, não tentou disputar uma divisão de acesso, não tentou disputar nada nesse sentido. E, de repente... apareceu em algumas festividades, aquele momento do lançamento da Arena, em algumas festividades do Grêmio, e surge a figura do Darley, porque existiam outras figuras, como, por exemplo, o ex-presidente Paulo Odoni, que poderia também convidá-lo como cabo eleitoral, como alguém que pudesse trazer votos para o partido. Paulo Odoni, né? E não se elegeu, pois é. Exatamente. O Jardel poderia ter auxiliado o Odoni, não é? Mas e aí teria trabalho para mas talvez tenha um lado humano nesse... O lado humano seria... Não sei se o senhor quer dizer que o Jardel é vítima? Não, o lado humano é que na situação que o Jardel se encontrava, né? O Darley se sensibilizou? E nesse sentido. Pode ter, mas eu acho que aí... Mas eu acho que a escolha do Jardel, assim como o Darley tentou carrear para o PSD, que é o partido que ele representa, que ele, na verdade, é o ícone do partido, PSD. Né? Uma bancada gremista. Aí, não vamos longe, o Tarcísio também é. O Tarcísio também está nessa linha. O Dinho também é. Ou seja, também. Ele trouxe uma bancada gremista e montou dentro do partido. Obviamente que ele granjeou a simpatia da torcida gremista e isso fez com que eles conseguissem essa tamanha quantidade de votos. Mas essa afirmação não leva a gente a uma consideração, ou pelo menos a uma inferência de que o Jardel acabou sendo uma vítima, manipulado por todas essas forças políticas
de torcida. Mas só queria dizer que eu acho que tem esses dois. É um envolvimento. Acho que deve ter um lado. Porque sempre tem um outro lado. Tem um lado humano nesse processo. Eu acredito que o Darley, por conhecer o Jardel, quis ajudar. Ficou com pena do Jardel e tal. Tem esse lado. Mas ao mesmo tempo foi oportunista, porque usou o Jardel. Eu acho que esses dois. Eu acho que tem uma coisa aqui muito interessante, porque se ele tem tanta dificuldade, o Jardel, de se comunicar, ele tem dificuldade também de compreender alguma coisa, provavelmente. Compreender as lógicas de manipulação da política. Mas aí que o partido superestimou a capacidade do Jardel. Diz, olha, nós vamos ficar lá nos primeiros meses, vamos colocar tantos assessores em volta dele e ele vai acabar aprendendo, entendeu? Vamos monitorar ele e tal. Só que nesse tempo, que incoerência ele não suportou. Mas eu não sei se o partido ele tinha consciência que talvez ele fosse eleito, mas ele traria votos. Eu acho que o partido não mensurou. Não mensurou, talvez não tenha mensurado a tomada de decisão do Jardel de agora, depois de 100 dias, tomar uma atitude drástica dessas, que não é positiva nem um pouco para o partido. E nem para o Jardel. Essa é uma questão que nós não estamos ponderando aqui. O partido sai perdendo com isso, professor Pereira? Ou não sai? Não, eu acho que sim. Eu acho que o desgaste é visível. O partido, que energia que tem o partido hoje em nível de governo? Acho que o perfil oportunista... O partido, o vice-governador é do PSD. Mas é isso. Então, eu quero chegar... Agora estamos chegando no ponto. O vice é do partido do Jardel. Quer dizer, então aqui nós também temos uma questão para nós debatermos aqui. E é do partido do Sartori, porque o partido dele é o Rio Grande. Exato. Então é o partido do Sartori também. E um detalhe interessante, né? Que na verdade o Darley... Cairoli, né? É o nosso vice-governador. Ele está sumido, né? Não aparece quase nunca. Mas na verdade tem nem para defender o Jardel. Mas tem um detalhe interessante nessa questão. O Darley rompeu com o Jardel, publicamente. Surgiu o problema, ele tratou de romper. Caiu fora. Não quero me comprometer, não quero sair maculado com isso que aconteceu. Mas o vice-governador, já por sua vez, disse que quer conversar com o Jardel, chamou ele, disse que tem que conversar, que ele continua integrando o partido, enfim. Então há uma postura diferenciada aí. O partido... É porque ele podia trocar de partido também, não pode? Exatamente. Ele poderia. Então o PSD quer segurar o Jardel. Mas o Darley não quer se comprometer com ele. Então nós temos dois interesses. O interesse do partido e o interesse da pessoa, do deputado. Tem que ver que se o Darley não está jogando para a torcida também, né? O que ele fala, né, e o que ele faz por trás, né? Pode ser diferente. Acho que o Darley não tinha outra alternativa que se não falar isso, né? Porque... Mas aí responde aquilo que o senhor estava falando da questão humana. Se o Darley trouxe o Jardel por uma questão partidária ou pela questão de amizade. Porque no episódio... Eu acho que é mais pela questão partidária. Porque no momento... Talvez ele usou isso como justificativa, entendeu? Mas ele vai dizer isso, ele vai defender isso. A gente esperava, de certa forma, uma notícia negativa. Mas tão rápido, com 3 meses de mandato. E aí a primeira postura do Darley é... Rompimento. Eu não assumo... Mas imagina se ele assume em público, fui eu que... Né? Ele não teria um desgaste. Mas ele poderia ter assumido a neutralidade no sentido de, vamos ver o que aconteceu. Deveria... Mas vamos e convenhamos, né? Esse auxílio, ele não... Esse auxílio para uma pessoa, eu quero arrumar uma atividade laboral para o sujeito ter uma renda e se recuperar do problema que ele tem. Não é a indicação mais adequada. Uma atividade laboral é uma coisa, ser deputado ainda mais que não é ele que está pagando, né? E a Assembleia não virou filantropia agora. Porque a sociedade está pagando e é uma atividade de alta exposição, de alta relevância e de alta importância para a sociedade. E parece uma brincadeira, né? Porque o que o Jardel fez agora, ele pegou o motorista que ganhava R$4.000 e promoveu o motorista, assessor, e está pagando 16. Ele está pagando? Não, o dinheiro... Não, o dinheiro é nosso. O dinheiro do povo. Muito bem. Quer dizer, foi uma piada isso. Bom, infelizmente, nós ultrapassamos em muito o nosso tempo do primeiro bloco, mas porque o diálogo realmente nos levou a isso, o diálogo ficou interessante. Trouxemos à tona uma série de apontamentos, uma série de lados, de ângulos aqui do assunto. Mas vamos ao intervalo, voltamos já na sequência, o nosso contraponto, para falarmos sobre o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, que foi a maior taxa em 20 anos. É uma informação interessante sobre o ponto de vista da economia que nós vamos debater já. Não saia daí.
fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Muito bem, de volta para o segundo bloco do nosso Contraponto, seu programa de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Agora vamos debater um assunto que parece estar longe da gente, mas pelo contrário, o professor Pereira já dizia para nós aqui nos bastidores, está muito mais próximo do nosso cotidiano do que nós pensamos, eu e você que está aí em casa nos assistindo nesse momento. É o chamado Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que chega a um número muito maior do que o normal nesse governo, a maior taxa em 20 anos, sobe 1,32% em março, professor Pereira. É um assunto específico da economia, nós achamos importante debatê-lo porque ele atinge o nosso bolso diretamente. A gente sempre faz isso, a gente tenta trazer um assunto que realmente repercuta no nosso telespectador. Mas eu vou começar com a pergunta básica. Muitos dos nossos telespectadores, professor Sandro, e talvez até eu, pelo menos, o senhor talvez não, temos algumas dúvidas com relação a estas letras, a estas siglas, não é? IPCA. Como IPCA, que são muito utilizadas mediaticamente, elas circulam bastante, mas nós temos uma dúvida de que maneira realmente, o que é isto e de que maneira isso repercute na nossa vida. Então vou começar com o senhor. O INSS todo mundo sabe o que é, entendeu? Porque é uma coisa Sim. Presente, digamos assim, física, que as pessoas enxergam, né? Tem os prédios e tudo mais. O IPCA não, é uma coisa abstrata, e isso dificulta, como a economia de um modo geral. Mas eu não resisto à provocação dessa história de não afetar os cidadãos comuns, né? O Luiz Fernando Veríssimo, né, que entende muito de economia, da maneira dele, escreve muito bem. Uma vez ele escreveu uma crônica sobre economia, que eu sempre cito ela, né? Que em relação à economia nós não nos podemos comportar como um suíço que passeava ereto entre dois exércitos, se recusando a se defender das balas porque seu país era neutro. Ninguém é neutro em economia, entendeu? Então, nesse caso específico, né, o IPCA, na verdade, é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é um dos tantos índices que existe de preço. A gente tem outros aí, o IGPM, por exemplo, que reajusta aluguéis e tudo, e cada índice desses tem uma metodologia de cálculo, mas o objetivo é verificar a variação dos preços, né? E claro, isso aí depois multiplicado por um peso que cada produto tem, vai dar o resultado. O interessante do IPCA, que é o índice que o governo utiliza para monitorar a inflação, né? Então a gente tem um sistema que é um regime de metas de inflação, e esse regime diz que 4,5% é o centro da meta, com 2 pontos de tolerância, então poderia chegar a 6,5%. Né? E o índice que marca isso é o IPCA. Né, exatamente isso. Então, o que acontece? Como a inflação anual está em 8,13% acumulada, né, com esse último número que tu colocou aí, então está muito acima dos 6,5%. 8,13%? 8,13%. Então está muito acima dos 6,5%. O que isso indica do ponto de vista prático? Assim? Bom, é que o governo está perdendo o controle. É isso que... Né, porque esse sistema, o regime de metas de inflação, ele só funciona nos países onde ele funcionou se o governo tem credibilidade. Porque os agentes econômicos, eles têm que confiar no governo que eles não vão ter surpresas. Porque se eles não confiarem, o que vai acontecer agora com isso? Porque esse índice estourou por causa da energia elétrica. Esse reajuste que nós tivemos aqui nas contas, 39,5% aqui. E teremos mais vilão da inflação, teremos mais 5% agora de uma das concessionárias, de uma das empresas. E o que vai acontecer? Anunciados hoje. As empresas que têm esse aumento no custo, colocando só a energia elétrica, que foi o vilão, o que vai acontecer? Elas vão ter que repassar para os preços. E aí vem uma bola de neve. Então, isso é que é o perigo, né, do governo perder o principal, que é a credibilidade nesse sistema. Professor Santos, sem credibilidade o governo?
E a economia se perde. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor está enxergando o aumento dos preços no seu cotidiano? Eu acho que a questão dos preços ela está visível. Hoje a pessoa que vai às compras, vai ao supermercado, vai em qualquer local, ela percebe, é perceptível o aumento significativo que os produtos tiveram. A gente vai comprar frutas, verduras, enfim, percebe isso no cotidiano. Mas o que acontece na visão do leigo, né, não do economista? Essa questão da inflação, ela não decorre exclusivamente desses aumentos de preço agora, porque parece que o governo reteve essa questão no ano passado, foi segurando, foi tentando manter uma aparência. Era um momento de eleição. Mas, na verdade, Sandro, eu acho que as manifestações, nós tivemos agora no final de semana de novo, manifestações contra o governo, impeachment, etc. e tal. A classe média está furiosa porque é quem paga o preço. Exatamente. Não, e porque foi iludida, porque a Dilma fazia um discurso lá mostrando que não diferente, tinha, né? Entendeu? Que estava tudo sob controle. E aí o que acontece? De janeiro para cá, tudo saiu fora dos trilhos, entendeu? Aí a classe média, sobretudo, está furiosa. É isso que as manifestações... Não é só que o pessoal desvia, é só corrupção. Corrupção é parte, porque se o bolso está cheio, a corrupção não é tão... problemática como é hoje. E eu acho que a questão das linhas de crédito que foram oferecidas, de uma série de opções, o juro, em um determinado momento, era um juro acessível para a população. Subsídio para o automóvel. Exatamente. A própria energia elétrica houve um subsídio. Os bens imóveis. A questão da linha branca. Que o governo não podia sustentar. Como é que o governo subsidiou a energia elétrica? Se reduziu de preço, lembra isso? Exatamente. Reduziu de preço. E aí quando vem com tudo. Aí vem um tsunami de aumentos, né? E aí o que acontece? A população comprou muito, gastou muito. E aí, obviamente... Se endividou muito. Se endividou muito. Então Imagina agora... os splits, aparelhos de ar-condicionado que todo mundo começou a comprar. E como é que vai sustentar isso com esse preço? Com esse preço de energia elétrica agora. É uma pergunta. É uma política, então, incoerente, professor Pereira. Né? Não, porque há uma incoerência desde o momento que se reduziu o preço da luz, não é? Aí se incentiva a venda da linha branca e agora você aumenta a conta de luz. Na verdade, é como seria, mal comparando, uma família que gasta vários meses acima do seu orçamento. Uma hora tem que apertar o cinto. Chegou a hora da verdade. Claro que a hora da verdade não era antes da eleição, é depois da eleição. Diga, professor. Essa questão, e eu acho que o governo agora está tentando desesperadamente estabilizar essa questão. Acredito que a nossa taxa de juros, a taxa Selic, já está em 12,75, né, professor Pereira? Sim. E vai provavelmente ter um aumento de 0,5 ponto percentual agora nos próximos dias. Provavelmente, né? Para tentar conter... É a única arma. É a única... Que é discutível. Que é discutível. Poderiam existir outras. Mas a arma seria essa, para trazer a inflação de novo para dentro da meta. Aumenta a taxa Selic. Mas aí, aumentando a taxa de juros, nós vamos diminuir a oportunidade de compra da população. Nós vamos diminuir a capacidade da indústria. De produção. Vai ter que demitir. Sim, e a demissão vai gerar menos consumo da população. A demissão já é um efeito cascata, inclusive no setor da agroindústria. Porque não é só a inflação. O crescimento da economia previsto para esse ano é negativo. É negativo. Então os empresários estão projetando isso já. É que na verdade, o Brasil não é uma exclusividade nessa questão. A Argentina passa por uma crise financeira. Nós estamos no mesmo bloco do Mercosul. Nós temos efeitos diretos desse envolvimento. É que a Argentina já vem se arrastando e tem fatores explicativos do caso da Argentina, porque aqui a Dilma fala muito na tal de crise internacional que não existe. É um factoide que ela inventou. Isso não existe. A economia norte-americana está se recuperando. Existe crise na Grécia, mas a Grécia não muda nada no panorama internacional. Agora, a Argentina pode até ter uma explicação por conta da renegociação da dívida, que ficou toda uma situação lá que os bancos não financiam a dívida da Argentina, uma porção de coisas. Mas a Argentina já vem num processo de deterioração há muito tempo. O nosso aqui é muito rápido. Acho que essa que é a diferença. Mas eu acho que o grande problema no Brasil é que nós temos que diminuir a dívida pública, nós temos que diminuir o gasto do governo. Mas veja, Sandro, aí que é complicado. Como é que tu vai diminuir o gasto do governo se tu aumenta o juro? Se esse juro da taxa Selic é que paga os títulos do governo. E se o governo cada vez está mais deficitário, mais ele tem que lançar títulos para poder financiar. Então, na verdade, é mais ou menos a história do cachorro mordendo o próprio rabo, né? Andando em círculos. É mais ou menos assim que a situação está. Aí tu coloca o salvador da pátria, que é o ministro Joaquim Levy, né? E tal, acha que o sujeito vai resolver. Ele, um tecnocrata com muita dificuldade de diálogo, de comunicação, no meio do pessoal do PT e tal, que não quer perder a sua base eleitoral. É um ano muito complicado esse. Pois é, o que sobra para nós, o efeito para nós, meros consumidores, é fechar a mão.
Bom, na verdade, esse que o senhor sugere, esse índice acontece assim, é uma perda do poder de compra da moeda, que significa que é uma perda do poder de compra do nosso salário. Né? É aquela história que o pessoal mostra no Fantástico lá. Tu vai no mês com um carrinho de supermercado e compra os mesmos produtos. No mês seguinte, tu vai ter que tirar uns 3 ou 4. Ou substituir por produtos e daqui a um ano tu vai comprar só metade do carrinho. Tem feito isso, Sandro? Com certeza, com certeza. Eu sou muito criterioso no que eu faço, no meu cotidiano. Na administração da economia doméstica, eu faço a maioria das compras da minha casa e eu controlo bastante essa questão. Mas o problema, Sandro, é que os preços administrados, eles compreendem mais ou menos 30% do IPCA. Preços administrados que eu chamo de energia elétrica, gasolina, que tudo é administrado. E esse aí não tem o que tu possa fazer. Nós não conseguimos diminuir esses. Esses não, esse é o grande problema. Tá bem, o assunto mereceu nossa atenção. Deu para esclarecer? Deu para esclarecer, acho que sim, para o telespectador. O mínimo que seja, né? Não, só para tentar provar que isso mexe com a vida das pessoas também. Não é só uma questão não é um problema só dos economistas isso, né? Com certeza. Tá bem aí. O nosso segundo bloco, infelizmente, termina, porque ainda temos mais um, e nesse vamos debater o assunto que, digamos assim, talvez o mais importante, ou pelo menos eleito por nós aqui na mesa como o mais importante a ser debatido nesta época, que é a terceirização. O projeto que foi aprovado já pelos deputados a semana passada está sendo renovado, ou tramitam aí algumas emendas nessa terça-feira. Volto a dizer, o programa está sendo gravado numa terça-feira, e nós temos aí uma série de questões a serem debatidas e levantadas aqui no nosso programa. Não saia daí, nós voltamos já. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. Inocência e energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. De volta, terceiro bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre terceirização. Professor Sandro Meiners, contra ou a favor? Bom, da forma como foi o projeto, eu sou contra a terceirização. Por quê? Nós estamos propiciando que as empresas deleguem atividades fins e vão utilizar uma mão de obra mais barata, uma mão de obra que pode sair prejudicada, vai ter uma diminuição do salário dessas pessoas, porque, obviamente, quando eu posso delegar algumas atividades, eu me livro de algumas incumbências. E eu vou poder fazer o seguinte, e a questão da lei, ela pode até ser aprovada, mas ela teria que ter uma série de restrições, um percentual mínimo de pessoas trabalhando nessa forma de terceirizada. Tenho muito cuidado, porque hoje ele é funcionário, amanhã ele vai ser demitido da empresa, vai ser contratado por uma outra empresa e vai voltar a prestar o mesmo serviço com um valor de salário muito inferior ao que ele percebia antes. Eu acho que isso aí permite burlar algumas questões. Né? Eu acho que, e pelo que eu tenho visto nas manifestações, é muito interessante para o empresário, né? E é desinteressante para o trabalhador. Então, na medida em que a manifestação, por exemplo, vamos ouvir a opinião dos especialistas. Eu estou me pautando pelos juízes do trabalho, pelas pessoas que são mais isentas nessa questão de trabalhador e empregador, e a manifestação quase coletiva desses entes, aí, principalmente do judiciário, no sentido de que ela é muito prejudicial.
Muito bem. Professor Pereira, uma afronta às leis trabalhistas brasileiras ou o senhor discorda do professor Sandro? Não, mas essa pergunta seria para ele, porque em leis, né? De leis eu não entendo nada. Mas eu posso dar um olhar econômico, digamos assim, né? Que é o que eu me arrisco a me expor, né? Nesse caso. Eu, olhando por esse lado, no lado econômico e lado trabalhista, vamos dizer assim, né? Não da legislação especificamente, né? Apesar que está envolvido, né? Na verdade, o que se sabe até hoje é que a terceirização resultou em precarização do trabalho, né? De um modo geral, resultou. E a gente conhece nas empresas, né? Claro, tem uma relação com as atividades, digamos assim, mais simples, né? Por exemplo, limpeza. Então, isso... Serviços gerais. Atualmente, né? Atualmente. Segurança atualmente. Serviços né? Gerais. Sim, então, mas a ideia da proposta, que aliás é uma proposta que já fazia 11 anos que estava por lá, e agora, é isso que eu acho que a gente tem que analisar também. Eu ia falar só da parte econômica, mas tem uma parte política, né, que a gente tem que cobrir isso aí, que é a briga do presidente da Câmara com a presidente Dilma, com o governo, com o PT, né? Porque ele desencavou esse como é que se diz? Desengavetou, a palavra correta, esse projeto, para incomodar o Planalto. Né? Isso incomoda. Aí ele tocou lá à frente, viu que tinha possibilidade, e aí ele é o líder do Baixo Clero, o Baixo Clero votou, e aí o PT está com uma bomba no colo agora, para desmontar, que hoje estão tentando desmontar lá, provavelmente com aditivos daqui e de lá. Porque isso aí, essa terceirização é tudo, quer dizer, o PT lutou a vida inteira contra isso. E agora o seu partido principal aliado apresenta esse tipo de projeto. Exatamente. Né? Então é uma coisa complicadíssima, né? Na verdade, essa desavença que está existindo dentro, principalmente entre o legislativo e executivo, né? É a própria crise, né? É um jogo de poder, né? É um jogo de poder. Nós temos uma base desalinhada hoje. Quem governa o país, afinal? Não, eu acho que hoje quem governa o país está mais, eu diria, mais PMDB do que com PT. todo respeito aos petistas que acham que governam o país, mas o PMDB está governando mais. Tanto que passaram para o Michel Temer agora a coordenação política. Ele já é chamado de super vice-presidente. Né, tiraram o Pepe Vargas, que é um petista histórico, que foi afastado, e entra o Michel Temer, e ele, como moeda de troca, deve ter pedido muita coisa, entendeu? Não, eu vou tentar parar as arestas aqui, o PMDB vai ficar mais domesticado, etc e tal, mas o que eu levo nisso? Né? Não deve ser pouca coisa. Agora, nós estamos falando do âmbito político, muito bem ressaltado. Depois, quando eu tiver um espacinho, eu falo do lado econômico. Mas eu gostaria de voltar, justamente, porque é interessante a gente esclarecer para o telespectador o que significa precarização, professor Pereira. Porque essa palavra circulou bastante, mas uma explicação mais tácita, mais simples. Uma expressão precarização, por exemplo, é o que a gente percebe. Acho que isso tem um lado que talvez o projeto poderia abarcar, que é no sentido, por exemplo, cooperativas de trabalho. Né? Essas cooperativas de trabalho, elas se enquadram numa outra legislação que não é a legislação da CLT. Né? Então, quer dizer, eu faço uma cooperativa e aí a cooperativa não tem trabalhadores, ela tem associados. Né? E essa cooperativa vai prestar, e hoje a lei é burlada muito nesse sentido, quer dizer, os condomínios, etc., eles contratam essas cooperativas. Por quê? Porque o funcionário da cooperativa não tem 13º, férias, fim de semana remunerado, etc. Então, se a lei viesse nessa direção para coibir esses abusos, aí isso é precarização. Tudo bem, mas a lei parece que vem numa outra direção, né? Porque todos os empresários são a favor dessa lei. Então vai atingir a atividade fim da empresa. Há uma previsão de uma redução salarial de cerca de 24% a 27% segundo o DIEESE, professor Pereira. O DIEESE é uma entidade confiável? Esses dados podem ser, digamos assim, confiáveis? A gente pode levar em consideração isso? Não, eu acho que sim, o DIEESE sempre foi. O DIEESE perdeu um pouco de credibilidade, como a CUT também, na medida que eles se alinharam com o governo. Exato, né? Acho que foi um grande erro. Essa é uma questão que eu queria colocar em jogo. Como central sindical foi um grande erro, né? Qualquer órgão de pesquisa hoje está sob suspeita. Nesse caso, né? E vamos retroceder no período da eleição. Né? Até os organismos que faziam a pesquisa, as pesquisas eleitorais também foram colocados. O próprio IBGE. Exatamente. Suspeição. Né? Então, eu acho que esse que é o problema econômico, ele se dá também, eu acho, numa órbita mais ampla, que é o seguinte, na medida que os direitos trabalhistas são burlados,
e o empresário vai pagar menos, ele vai reduzir o custo. A visão do empresário é que ele pensa, bom, se eu reduzir o custo, eu vou baixar o preço, eu vou ser mais competitivo. E muitos estão pensando, inclusive, em competir com a China ou coisa parecida. O que acontece nesse processo? Hoje os trabalhadores, o ganho de produtividade, por conta da tecnologia, não é repassado para os salários. Né? Então, e mais a inflação, isso é uma perda, sobretudo atinge mais a classe média, de poder aquisitivo. E isso vai aumentar no meu ponto de vista, porque além da produtividade, da tecnologia, que não é repassada aos salários, ainda vai ter, a própria CLT vai ser... Pois é, o governo federal também perde em termos de arrecadação, professor Pereira, com a terceirização? Aparentemente, bom... Essa é uma questão que... Pelo que está sendo veiculado, perde. Eu acho que perde por nada. É uma questão dúbia ainda, né? Nós vamos ter o quê? Redução de salários. Certo. Obviamente vai ter uma diminuição da arrecadação previdenciária. Vai ter uma diminuição da arrecadação do imposto de renda. Vai ter uma redução, talvez, de alguns outros tributos. Contribuição sobre lucro líquido, enfim, sei lá. Eu estou... Sim. Porque nós vamos transformar empresas grandes, o governo arrecada mais de empresas grandes. Nós vamos transformar empresas grandes em empresas pequenas que pagam menos imposto. Exato. Pois é, e a arrecadação previdenciária, por exemplo, muito bem salientado pelo professor Sandro, os aposentados assim já têm uma dificuldade de se manter com o teto ou a base deles, quer dizer, não há um rombo, não há um problema sério aqui, não vai estourar em algum ponto essa questão? Como, por exemplo, na Previdência, professor Pereira? Professor Pereira, pode deixar o Sandro. eu só vou fazer uma colocação aqui, o professor Pereira vai poder me ajudar melhor nessa questão aqui. Por que a Previdência tem sérios problemas hoje? Porque na época em que só arrecadava, e isso ninguém fala hoje, né? Na época que só arrecadava, muitos recursos foram utilizados pelos governos destinados a investimentos. Estradas, usinas hidrelétricas e uma série... E eu nunca ouvi falar que o governo tenha devolvido esses valores que foram utilizados de forma indevida, canalizando esses recursos para outras finalidades. Então, o que acontece? Enquanto só arrecada, qualquer empresa vai bem. Qualquer fonte arrecadadora vai bem. É um momento em que quando tem que ter a contrapartida. É mais ou menos a questão da previdência privada. Eu tenho sérias dúvidas sobre como é que vai funcionar isso no futuro. Bom, se fizerem com a previdência privada o que fizeram com a previdência pública, vai quebrar lá na frente. Pois é, essa notícia. Aumenta o número de um cálculo atuarial, idosos, né, gente? É uma questão matemática. Aumenta a população mais velha, idosa, está aumentando no Brasil. Mas nesse aspecto... E o bolo tem que ser dividido por esse montante. Mas o que o Sandro falou é o seguinte... Antes o Brasil tinha uma população basicamente jovem, na ativa, que sustentava poucos aposentados. Hoje a coisa está se invertendo. Só o que aconteceu? Nesse período, o dinheiro estava rendendo. Só que o governo, ao invés de continuar aplicando esse recurso, ele resolveu gastar esse recurso. E fez gentileza, como eu chamo assim, com o chapéu dos outros. Entre outras coisas, quem é que paga a Previdência? São os trabalhadores. E o governo... acho que foi não estou dizendo só o governo, o Congresso, sei lá o que for, na Constituição de 88, ela colocou a questão das aposentadorias rurais, né, para dentro da Previdência. Exatamente. E esse pessoal nunca recolheu nada. Não. Entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou contra isso, eu acho que é uma questão justa. Só que o governo tinha que ter uma outra fonte de pagamento que não a Previdência. Ou uma legislação que tratasse especificadamente do produtor rural, que está desde os 14, desde os 13 anos trabalhando lá na roça. Claro. Não é? Mas que, de alguma maneira, tem direito a gozar de uma Previdência. Não pode, o orçamento diz que tu não pode criar uma fonte de despesa sem ter uma fonte de receita. Claro. E nesse caso foi feito. E um detalhe interessante, né? Muitas pessoas, servidores públicos e outras pessoas da iniciativa privada, se valeram de tempos de serviço daquela atividade rural sem contribuição. Claro. E isso pesa significativamente no nosso bolso, na fatia. Ninguém contribui. Se tirar as aposentadorias rurais hoje da Previdência, a Previdência talvez seja equilibrada. Já tem Mas cálculo. É justo com o produtor rural, quer dizer? Sim, mas nós estamos falando uma questão, numérica. Não, né? tá certo. Entendeu? O Sandro perguntou se a Previdência não se sustentaria, entendeu? Que a Previdência não usou esse recurso. Eu entendo. Se fosse apenas, seria uma saída. Se tivesse vinculada a questão da arrecadação com o que está sendo hoje. Vamos dizer assim, retribuído, devolvido. A contrapartida. A contrapartida, Entendi. Obviamente que estaria funcionando bem. Entendi. Na verdade é que muitas pessoas se aposentaram sem contribuição, outras questões aconteceram,
desvios de valores, algumas questões do governo, outras questões dos golpes aplicados na Previdência. E essa questão das cooperativas de trabalho, que eu me referia antes... Que não há contribuição. Que não há contribuição, entendeu? E hoje tu tem essas cooperativas que se espalharam, sobretudo no Nordeste, né? Na área de calçados, por exemplo, é um absurdo, né? Pois é. As empresas saíram aqui do Rio Grande do Sul, foram lá para o Nordeste para pegar essas cooperativas de trabalho e praticamente fugir dos encargos trabalhistas, né? Para tentar competir com a China, que é impossível, porque eu trabalho mão de obra quase escrava na China. Quase escrava. Agora, o que a Dilma pode fazer para evitar essa terceirização? Diante do contexto do PMDB, com a energia que tem, a Dilma consegue trancar? Aí é que eu acho que entra o Michel Temer nessa história. Pois é. Aí é que a moeda de troca, o articulador é o Michel Temer. Eu acho que o PT vai conseguir, até para dar como é que vamos chamar assim, uma satisfação aos seus eleitores. Oxigênio para o governo. Não, o PT tem que conseguir alguma concessão nessa legislação. Exato. Ele vai ter que conseguir. Mas o Levi andou se reunindo com o deputado que propõe, na madrugada aí, na semana passada, fazendo ajustes. Hoje mesmo também trabalharam em ajustes do texto. Mas o que você acha, professor Sandro? Mas ainda assim, os ajustes que o Levi está fazendo são eles puramente interessados na questão da arrecadação do governo. E não vão ao encontro da Dilma. Eu acho que o do Levi... Não vão ao encontro da Dilma. E não vão ao encontro ao direito dos trabalhadores. Mas o que o Levi está fazendo lá da Dilma? O Levi não tem nada a ver com o direito dos trabalhadores. Pois o Levi está querendo garantir a arrecadação. Isso ele já negociou. Mas claro. Negociou no seguinte sentido. Se a empresa subcontratada não pagar, a contratante é obrigada a pagar. É obrigada a pagar. E em alguns casos, no projeto, a contratante pode reter um certo percentual. Entendeu? 5 ou 10% do valor. Para garantir os encargos trabalhistas, os impostos que tem que pagar. Entendeu? Mas então, na verdade, o Levi não está trabalhando a favor do PT nesse momento? Eu acho que o Levi nunca vai trabalhar a favor do PT. Ele vai provocar uma recessão enorme. O Levi está trabalhando na questão da fazenda. É uma questão de tributos, uma questão de tentar melhorar o panorama sob a visão dele. Porque não político. Lembra da palavra que eu usei no bloco anterior, credibilidade? Ele está atuando a favor dessa, entendeu? Da sua credibilidade ou do governo? O governo precisa de credibilidade. E por isso, uma pessoa... que tem credibilidade perante o quê? O mercado. O mercado internacional. O Levi tem essa credibilidade. Sim, porque mas o Levi é um sujeito, digamos, bem à direita, entendeu? Mas ele não está alinhado com o plano político do PT, não está alinhado com a Dilma, ele não está alinhado com ninguém. Tanto que calaram a boca dele. Na verdade, para o PT, ele é um mal necessário. Eu acho que o Levi está cumprindo uma missão. Porque ele é funcionário do Bradesco e vai voltar a ser funcionário do Bradesco. O presidente do Bradesco não quis aceitar e escalou ele. Bom, agora tu vai, entendeu? Porque o governo, sempre a gente precisa do governo, né? Quer dizer, não vão ficar mal com o governo e tal. Sim. Se der tudo errado, tu vem pra cá que a gente dá um aumento. É isso que tá acontecendo. E o PT precisa de um cara assim para dar um lustro de credibilidade no processo. É isso que eu acho. Mas eu acho que quem vai perder ao final não é só o PT. O trabalhador perde se foi... Não, eu acho que o projeto do jeito que tá... Porque, na verdade, nós vamos ter trabalhadores de segunda categoria. Eu acho isso horrível, entendeu? Dentro de uma mesma empresa, pessoas que duas pessoas fazendo as mesmas coisas, com a mesma capacidade laboral. Isso é horrível. Exatamente. Ganhando valores discrepantes. Interessante, gente, o debate. A gente encerra o nosso tempo, infelizmente, mas valeu a pena. Eu acho que os 3 temas trazidos aqui, nós conseguimos abordar sobre diversos ângulos e esclarecê-los de alguma maneira para você que está conosco. Terminamos assim mais uma edição do Contraponto. Muito obrigado, professor Sandro, professor José Maria Pereira, também ao José Quintana Júnior, que esteve conosco no primeiro bloco, o diretor aqui da TV, participando, colaborando conosco nesse dia. Obrigado à equipe da TV Unifra, mais uma vez, os câmeras, o switcher. E a você que está conosco, mais uma vez, obrigado. Você nos acompanha na TV Unifra, sempre em diversos horários, através do canal 15 da NET, principalmente na quarta-feira, na sexta e também no domingo, às 10 horas da noite, ou pela mídia social YouTube, nesse endereço eletrônico que está aí na sua tela. Endereço este onde você pode deixar a sua sugestão de pauta e também a sua crítica, não é? A sua reclamação ao nosso programa. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Aguardamos você. Tchau, tchau.